A paz de Cristo para você e para a sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero te dar uma única razão para você correr para os pés de Jesus. Eu quero te apresentar uma única razão porque a humanidade precisa urgentemente correr para os pés de Jesus. É muito comum nós ouvirmos ou nós presenciarmos pessoas apontando umas para as outras e falarem: aquela pessoa precisa de Jesus, ou aquela pessoa está precisando ir para a igreja, porque a vida dela está um pouco atrapalhada ou está totalmente atrapalhada, porque aquela pessoa está vivendo uma vida totalmente errônea diante dos olhos da sociedade e até mesmo reconhecem que diante dos olhos de Deus também aquela pessoa está vivendo uma vida errada. Então as pessoas elas conseguem visualizar a necessidade de algumas pessoas procurarem Jesus ou se renderem aos pés de Jesus ou correr para os pés de Jesus. E elas acabam classificando as razões por que as pessoas precisam de Deus. Elas dizem: olha, aquela pessoa precisa de Deus porque a vida dela vai mal. Algumas pessoas dizem: olha, aquela pessoa precisa de Jesus porque ele ou ela vive pelas calçadas, bêbadas, caindo. Aquela pessoa precisa de Jesus porque vive nos prostíbulos da vida. Aquela pessoa precisa de Jesus porque está enferma, porque está acamada, porque está paralítica. Aquela pessoa precisa de Jesus porque os seus negócios não têm dado certo. Aquela pessoa é uma pessoa que não tem sorte na vida. Nada na vida dela tem dado certo. Não dá certo no comércio, não dá certo na vida familiar, é infeliz no emprego, é infeliz em todos os aspectos da vida. Outras pessoas vão dizer que aquela ou aquele precisa de Jesus porque vive a mendigar o pão, porque não tem uma família para cuidar, vive dependente de outras pessoas. Aquela pessoa precisa de Jesus porque não tem uma casa para morar, não tem um teto onde possa repousar. Então são muitas as razões porque algumas pessoas apontam para as outras e dizem que elas precisam de Jesus. Mas o interessante é que essas mesmas pessoas que reconhecem que algumas outras pessoas precisam de Jesus, elas mesmas não reconhecem que elas também precisam de Jesus. Talvez porque ela tem uma boa posição na sociedade, talvez porque ela tem um poder aquisitivo invejável, talvez porque ela seja uma pessoa influente no meio em que ela convive. Talvez porque é um empresário, porque é uma autoridade. Talvez porque ela tem uma grande mansão ou porque tem uma conta exorbitante lá no banco. Talvez porque ela é uma pessoa que tem muita saúde, é uma pessoa cheia de vigor. Então, ela acha que ela não precisa de Deus, porque ela tem tudo. Porque ela tem dinheiro, porque ela tem uma boa família, porque ela tem seus bons carros, porque ela tem uma boa conta bancária, dono ou dona de algumas empresas. Então essas pessoas acham que tudo que ela tem é suficiente para ela. Mas a única razão, ou a principal razão, porque nós precisamos de Jesus, é porque todos nós estamos no mesmo patamar diante de Deus. Os ricos, os pobres, os grandes, os pequenos, os doutores, os leigos, a Bíblia diz que todos são pecadores. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. O mendigo precisa de Deus não é porque ele é mendigo. O pobre precisa de Deus não é porque ele é pobre. O doente precisa de Deus ou precisa correr para os pés de Jesus, não é por causa da sua enfermidade, mas por causa do pecado que ele acomete,
por causa do pecado que condena a nossa alma ao inferno. E assim é a condição de todos os homens. Essa é a condição de todos os homens, independentemente da sua posição, da sua condição social. Se você é rico, se você tem muito dinheiro, se você tem uma família invejável, se você tem doutorado, se você tem pós, se você é graduado nessa ou naquela especialidade, não importa. Todos nós somos pecadores e em pecado jamais nós poderemos herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meu querido, essa é a principal, se não a primeira razão, a maior razão, porque o homem precisa de Deus. É porque a humanidade está separada de Deus, distante de Deus, por causa do seu pecado. E o pecado condena a nossa alma ao inferno. O nosso pecado custou a vida de Jesus lá na cruz do Calvário. Foi por causa dos nossos pecados que ele morreu. Naquela cruz de forma inocente, de forma injusta. Mas ele morreu por amor a mim e a você. Mas você precisa reconhecer que independentemente do seu conhecimento, independentemente da sua posição social, se você é doutor, se você é analfabeto, se você é rico ou se você é pobre, se você é velho ou se você é jovem, se você é homem ou mulher, todos nós precisamos de Jesus. Porque com tudo que alguém tem, com tudo que o homem tem, com toda a riqueza, com toda a fama, com todo o sucesso, com todo o dinheiro, mesmo que ele tenha saúde, saúde de ferro, saúde para dar, vender e emprestar, mesmo que ele tenha os melhores carros do ano, com tudo isso, ele não pode entrar no reino de Deus. Todos nós precisamos correr urgentemente, principalmente agora nesses últimos dias, correr para os pés de Jesus, reconhecer o quão miseráveis pecadores nós somos e que sem a graça de Deus nós estamos perdidos. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quem sabe você está afastado do Evangelho, quem sabe você está desviado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não fez um compromisso com Deus, corre para os pés de Jesus, porque eu e você estamos na mesma condição diante de Deus, somos todos pecadores, e o texto que nós acabamos de ler diz que estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, carecemos da glória de Deus. O pecado nos afastou de Deus, o pecado condenou a nossa alma eternamente à condenação do inferno, o inferno de fogo, que é assim como está descrito na palavra de Deus. E sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há como encontrar a Deus, sem Jesus ninguém pode herdar o reino dos céus. Eu quero orar por você e com você, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai, Senhor, ao encontro dessa pessoa. Toca, meu Deus, nessa mulher, toca nesse homem, toca, meu Deus, nessa alma, que quem sabe está ferida, que quem sabe, meu Deus, está abatida, quem sabe, meu Deus, está, ó Senhor, magoada, ou até mesmo, meu Deus, apavorada, temente, meu Pai, aos males dessa vida. Ah, meu Senhor, mas faz essa pessoa reconhecer que eu, ela e toda a humanidade precisamos correr e recorrer urgentemente aos pés de Jesus, independentemente, meu Deus, da nossa posição social. Ó Deus, a prostituta, Senhor, o efeminado, o feiticeiro, Senhor, aquele que está no caminho das drogas, ó Senhor, aquele que tem praticado coisas abomináveis nessa vida, meu Pai, todos eles precisam de Jesus, mas aqueles também, meu Deus, que são considerados bons cidadãos na sociedade, que têm um bom emprego, que têm uma boa família, que têm, meu Senhor, uma posição social excelente. Ó Deus, aquelas pessoas de família, todas elas também precisam de Jesus, porque, meu Deus, todos nós pecamos e a Tua palavra diz que o pecado nos destituiu da Tua presença.
o pecado nos separou da tua presença, meu Deus. Mas, Senhor, o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Foi para isso que Cristo morreu, para nos dar salvação. Mas é necessário que nós, Senhor, reconheçamos o nosso estado e venhamos nos render diante dos teus pés, reconhecendo, meu Deus, que somos todos pecadores e que no pecado nós estamos perdidos, ó Senhor, condenados à condenação eterna do inferno. Convence, Senhor Espírito Santo, esta vida, esta família, esta pessoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Meu querido, eu quero te pedir, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele joinha e também segue a nossa página lá no Facebook, facebook.com/Cristal Dourado FM, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus e até a próxima oportunidade.